Imagina um governo criando um imposto que foi, assim, milimetricamente desenhado para destruir a sua própria base de arrecadação. É, parece um delírio, né? Total. A lógica é meio maluca. Se o imposto funcionar perfeitamente, o governo simplesmente ganha R$ 0 com ele. Exatamente. E essa contradição é bem o coração de toda a confusão que a gente está vendo agora. Sim, e essa é a premissa central do novo imposto seletivo aqui no Brasil, o famoso imposto do pecado. Pois é. E para contextualizar o momento atual, o nosso sistema tributário está atravessando uma metamorfose histórica, né? Agora, em maio de 2026, tem essa peça específica do quebra-cabeça que está tirando o sono de muita gente. Com certeza. A mecânica desse imposto é tão diferente de tudo que a gente conhece que, nossa, está causando um verdadeiro pânico nas diretorias financeiras. E não é para menos. Bom, a nossa análise de hoje entra direto nesse furacão. Nós temos em mãos os apontamentos cirúrgicos do Carlos Rocha. Uhum. O Carlos tem uma bagagem incrível. Ele é um consultor tributário e financeiro com mais de 15 anos de trincheira, lidando com caixa de multinacionais e grandes empresas. E o material dele deixa muito claro uma coisa. Que ignorar as engrenagens desse imposto não é mais só um risco, né? Exato. Deixou de ser um mero risco fiscal e passou a ser tipo um suicídio estratégico. O relógio está correndo desde 2025 com a Lei Complementar 214. E agora, em 2026, a gente já está no teste dual. As empresas já estão rodando isso nas planilhas. Sim, e a cobrança para valer começa no ano que vem, 2027, com o fim da transição lá em 2033. Ou seja, a inércia agora custa muito caro. Quem ficar esperando o cenário clarear vai ser engolido. É verdade. E a urgência toda tá bem na natureza do tributo. Para a gente entender o porquê desse pânico corporativo, a gente precisa olhar para o DNA do imposto. Uhum. Porque, assim, a contribuição sobre bens e serviços, a CBS, e o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, eles nasceram com aquele propósito bem tradicional. De arrecadação neutra e simplificação, né? Exato. O Estado precisa financiar a máquina pública, então ele vai lá e cobra uma porcentagem sobre o consumo. Ponto final. Tá, mas o imposto seletivo joga em outra liga. Totalmente. Ele opera numa outra dimensão, porque ele é o que a gente chama de imposto extrafiscal. O objetivo primário dele não é encher o cofre do Tesouro Nacional. É mudar comportamento. Isso. Ele quer alterar a forma como a sociedade consome, focando em punir financeiramente bens e serviços que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Ok, vamos desempacotar isso. Porque quando o objetivo muda de só arrecadar para mudar comportamento, a engenharia da coisa inteira muda junto. E o Carlos Rocha aponta um detalhe no texto que muita gente de finanças ainda deixou passar. O fato de não gerar crédito. Exatamente. O imposto seletivo não gera crédito tributório. E para quem nos ouve conseguir visualizar o tamanho desse problema, pensa no IBS na CBS como uma corrida de revezamento daquelas de Olimpíada. Adoro essa analogia. O bastão é um imposto, certo? E ele é passado de forma limpa de um corredor para o outro. A indústria passa para o distribuidor. Que passa para o varejo. Exato. E quem cruza a linha de chegada, que é o consumidor final, é quem realmente absorve o impacto de verdade. Os corredores ali no meio do caminho não ficam carregando o peso desse bastão. E o que é fascinante aqui é justamente como o imposto seletivo quebra essa lógica. Ele quebra o princípio da não cumulatividade plena. Ou seja, o corredor é obrigado a engolir o bastão. É bem isso. Ele não passa isso adiante como um crédito. Esse custo entra rasgando e se transforma num peso morto permanente lá na demonstração de resultados da empresa, no P&L. E isso cria uma encruzilhada financeira na mesma hora para as empresas, porque se o imposto não vira crédito, ele obrigatoriamente vira custo. Imagina uma empresa de bens de consumo que já opera com uma margem de lucro super apertada, né? De repente ela vê esse novo custo afundando a linha de lucro operacional dela. A diretoria olha para isso e tem basicamente duas opções, e as duas são péssimas. Quais são? A primeira é a empresa absorver a pancada, ou seja, ela destrói a própria margem de lucro. A segunda opção é repassar esse custo integralmente para o preço final do produto lá na prateleira. O que testa o limite do consumidor de um jeito brutal. Com certeza. E aí traz um risco enorme de perder volume de vendas. É um choque direto no equilíbrio de quem compete no mercado. Já que o custo é definitivo e mexe com o lucro assim de frente, quem é que está com o alvo pintado nas costas? Porque a Lei Complementar 214 traz uma lista bem específica.
E vai além do óbvio, né? O fumo, por exemplo, é o alvo mais clássico de todos. Substitui o IPI, não é? Isso, substitui parte do IPI. Só que aí a gente entra num bloco gigante que é o setor de bebidas. E aqui entram tanto as alcoólicas quanto as bebidas açucaradas. Tipo refrigerante e energético. Exato. E a lei traz uma trava pesadíssima para esse setor. O tributo para bebidas é monofásico. Espera aí. Monofásico quer dizer que é cobrado uma única vez? Uma única vez na cadeia, geralmente lá no começo, na produção ou na importação. Caramba. Então a fabricante paga o imposto antes mesmo de saber se aquele lote vai ser vendido lá no supermercado na outra ponta? Sim, o dinheiro sai do caixa muito antes da receita entrar. A indústria basicamente financia o governo com o próprio capital de giro. O fluxo de caixa da empresa vai para o espaço. Vai mesmo. E seguindo na lista, a gente tem veículos tipo carros, aviões, barcos. Temos também os bens minerais, tipo extração de minério de ferro, petróleo e gás natural. O Carlos menciona aquele teto de 0,25%, né? Isso. E pode parecer pouco, tipo, menos de 1%. Mas isso se soma aos royalties e à CFM que o setor já paga. A conta fica bem alta. E a gente não pode esquecer do grande alvo recente. As apostas e loterias, o famoso mercado de bets. Nossa, esse é o ponto de maior debate agora. E honestamente eu queria jogar um desafio aqui. Como é que o governo pretende aplicar um imposto extrafiscal, que é super complexo, num setor que, explodiu ontem? É um ótimo ponto. A regulação básica pelo Ministério da Fazenda ainda está se consolidando. Tem plataforma se adequando. Tentar aplicar um imposto seletivo agora nas bets é como tentar construir o telhado de uma casa antes de levantar as paredes. E se conectarmos isso ao cenário maior, a gente vê que essa sobreposição de regulações cria um ambiente de incerteza absurdo. É o que gera o pânico corporativo. Sem dúvida. Tem o Ministério correndo para criar regras de operação de um lado e do outro a tributação punitiva sendo desenhada. Ninguém sabe direito como o negócio vai ficar em pé. Mas não é só setor novo, não. O setor de veículos também está passando por um terremoto, né? Um baita terremoto. Só que o motivo lá é a modulação por eficiência energética e emissão de gases. O motor a combustão virou o grande vilão. Sim. Carros puramente a combustão vão sofrer muito mais com o seletivo, enquanto modelos elétricos e híbridos vão ser favorecidos. E o ponto aqui é que isso não atinge só a montadora. Toda a cadeia sofre. Toda ela, o fabricante de autopeças, o fornecedor lá da ponta, todo mundo vai precisar reinventar o modelo de negócio para se adaptar a essa nova realidade tributária. Bom, se o impacto nos setores é tão brutal assim, a pergunta lógica que a nossa audiência deve estar se fazendo é: essa política de imposto do pecado funciona mesmo na vida real? Ou é só para punir as empresas? A gente precisa olhar para as lições de fora do Brasil para responder isso. O que o Carlos Rocha traz de exemplo internacional? Ele cita casos como os Sintaxes nos Estados Unidos e no Reino Unido, e os excise duties lá na União Europeia. E a literatura econômica tem dados fortes sobre isso. Os dados da OMS, por exemplo. Exato. A Organização Mundial da Saúde mostra que um aumento de 10% no preço do tabaco consegue reduzir o consumo em 4% em países ricos. E em países de renda média ou baixa, essa redução chega a bater até 8%. Então, numericamente, a política tem fundamento. Bom, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque o texto do Carlos aponta um lado meio sombrio que quase não aparece nos discursos oficiais. A regressividade. É um ponto super delicado. Para explicar de forma bem didática para quem nos ouve, impostos sobre consumo machucam muito mais as pessoas mais pobres. Imagina que a bebida açucarada fica muito cara por causa do imposto. O refrigerante no mercado dispara de preço. Isso. A família das classes C, D e E não vai simplesmente parar de beber refrigerante de um dia para o outro. O que acontece é a migração. Eles vão para versões mais baratas. E piores, versões regionais de baixíssima qualidade com menos regulação sanitária. Ou seja, o imposto falha justamente com a população que ele, na teoria, queria proteger. Com certeza. Isso levanta uma questão importante sobre o risco do mercado informal. Quando o governo pesa demais a mão e aumenta muito a carga tributária, é quase um convite para o contrabando. Principalmente de cigarro, né?
A gente sabe como é a nossa fronteira. Pois é, o Brasil tem um desafio logístico imenso. E a academia já documentou amplamente que o contrabando é uma externalidade negativa clássica de impostos altos demais. Se a alíquota não for perfeitamente calibrada, o tiro sai pela culatra. O consumidor migra para o mercado ilegal, a empresa legalizada quebra, o governo não arrecada e a saúde pública piora. É o pior dos mundos. E é por ter um imposto tão perigoso em termos de efeitos colaterais que o ambiente político em Brasília tá, fervendo agora. Não dá para ignorar o relógio de 2026. A gente está em pleno período de teste dual e tem muita coisa acontecendo no Congresso. O texto aponta mais de 50 projetos de lei rolando agora tentando alterar a reforma tributária. Sendo que uns 70% deles são só sobre o imposto seletivo. Exato, tem um lobby fortíssimo. E vale a gente abrir um parêntese importante aqui, tá? Claro. A gente vê pressões intensas de setores como o agronegócio e a indústria automotiva tentando mudar o imposto. Principalmente agora em ano eleitoral, né? O debate fica super acalorado. Mas quem está acompanhando essa nossa análise tem que ter em mente que a gente não está aqui para julgar quem está certo ou errado no jogo político. Totalmente. Nosso papel não é escolher lado, a gente só está relatando os fatos baseados no texto original para entender como o tabuleiro corporativo está armado. Perfeito. E voltando para o tabuleiro, o material do Carlos lista 4 grandes vetores de risco que as empresas precisam ficar de olho. Vamos passar por eles. O primeiro é a erosão de margem, que a gente meio que já comentou. Isso. O custo extra que não gera crédito devora o lucro se a empresa ficar parada. E o segundo vetor? O repricing estrutural. A elasticidade de preço, certo? Exatamente. Se a empresa repassa 10% de aumento para o consumidor, o volume de vendas cai quanto? Essa conta tem que ser refeita do zero para cada produto. E o terceiro vetor é a revisão de contratos de longo prazo, né? Sim! Imagina uma mineradora ou uma indústria que assinou contratos de fornecimento gigantes lá atrás, antes da reforma. Como o imposto seletivo agora entra no jogo, encarecendo a operação, quem é que paga essa conta no contrato vigente? Tem que revisar tudo. É dor de cabeça certa para o jurídico. E qual é o quarto vetor? O planejamento tributário. Mas de um jeito lícito, né? O texto deixa claro que não é elisão agressiva. De jeito nenhum. É buscar eficiência na lei. Entender se vale a pena mudar a fábrica de lugar ou alterar a cadeia de suprimentos para tentar sofrer menos com as novas regras. Só que aí, no meio desses 4 vetores, o material fala de uma verdadeira armadilha cognitiva que muito diretor financeiro está caindo. O pessoal está paralisado. Sim. O executivo olha para essa confusão toda, 50 projetos de lei em Brasília, e diz: eu vou esperar ter 100% de certeza antes de fazer qualquer movimento. Isso no Brasil não existe, né? Nem no Brasil e nem em lugar nenhum. Esperar que a legislação pare de mudar para começar a se preparar é tipo se recusar a sair de casa até que a previsão do tempo para os próximos 10 anos garanta que não vai chover nunca mais. Nossa, é uma ilusão total. É sentar e esperar a chuva destruir a casa. E a preparação, como o texto mostra, leva meses. Então, as empresas têm 3 frentes de ação imediatas para atacar. Quais são? A primeira é o diagnóstico e mapeamento. Entender onde o calo vai apertar. A segunda é a modelagem financeira e de precificação. Simular cenários. Exato. Quem mapeia os cenários de alíquotas agora e faz teste de estresse ganha uma vantagem competitiva brutal sobre o concorrente que está lá esperando a lei final. E a terceira frente é a estruturação tributária, mexer na operação hoje para blindar o caixa amanhã. Então, o que tudo isso significa no fim do dia? A mensagem principal é que o imposto seletivo definitivamente não é só mais um boleto mais caro para a contabilidade pagar. Não mesmo. Ele virou um termômetro da maturidade tributária e financeira do negócio inteiro. É adaptar ou morrer. Falou tudo. E para fechar, eu acho que o Carlos Rocha deixa um pensamento no ar que é muito provocativo. E qual é? A gente passou a análise inteira falando que o objetivo desse imposto extra fiscal é mudar o comportamento, fazer as pessoas pararem de consumir o que faz mal, certo? O imposto do pecado. Pois é. Mas e se o imposto for um sucesso absoluto? Como assim? Pensa bem. Se o consumo de todos esses produtos nocivos cair para zero, porque a política deu certo, o imposto também cai a zero. Uau! É verdade.
O cofre esvazia. E aí fica a reflexão para quem está ouvindo. Como é que um Estado moderno consegue equilibrar o desejo de eliminar o mau hábito da sua sociedade com o fato de que ele, o próprio Estado, pode acabar se tornando financeiramente dependente, viciado nesse mesmo imposto gerado pelo mau hábito? Caramba! É um baita paradoxo. O governo precisa do dinheiro do pecado para curar o pecador. Mas se todo mundo virar santo, a máquina quebra. Exatamente isso. Fica aí um nó na cabeça para nossa audiência desatar depois. Bom, navegar no sistema tributário brasileiro sempre exige resiliência, mas esse nível de complexidade estratégica de 2026 é outra história. Entender os bastidores e os vetores de risco muda completamente a forma de ler as manchetes. Obrigado a quem nos acompanhou em mais esse mergulho nas entranhas corporativas e, como sempre, a gente se vê na próxima análise profunda do que move o mercado de verdade.